Já falámos um bocadinho da história desta civilização, já falámos um bocadinho da origem deles. Mais ou menos todos sabemos como é que acabou, com a chegada dos espanhóis, mas uma civilização nunca acaba de forma repentina. E a cultura e as pessoas continuam lá, até que ainda lá estão. E como tal, a pergunta é, ainda que esta civilização, nesse sentido mais clássico da palavra, tenha acabado, como é que esta cultura, esta forma de estar na vida, continuou e se ainda se mantém? Eu acredito que alguma coisa ainda se mantenha, mas não seja na bandeira, conforme já falaste. É uma pergunta também complicada. A cultura azteca não acaba abruptamente em 1521, que é o ano da conquista de Tenochtitlan. A cultura azteca são muitas cidades, como estávamos a falar, portanto, as cidades vizinhas de Tenochtitlan não foram conquistadas desse ano. Por isso também isso é outro dos mitos que existe à volta da conquista. Hernán Cortés chegou, conquistou. Pum. Não, houve várias gerações. O atual território mexicano, que se diz descendente dos aztecas, na verdade engloba um número infindável de outras culturas e mesmo só falar das culturas que hoje nós relacionamos com os aztecas, estas foram conquistadas num ápice de 30, 40 anos. Okay. O território atual mexicano, ainda no século XIX, estava a ser conquistado. Então, foi uma coisa lenta. Lentíssima. Nós, quando falamos, por exemplo, da conquista do oeste americano, maldito americano, dos Estados Unidos, não é? Quando chegam ao oeste, o México está na mesma campanha, mas a chegar a norte. A Califórnia, nessa altura, é mexicana. O que é que havia na Califórnia? Índios também. Outros tipos de índios. Alguns que se dizem também descendentes de aztecas, que também é algo curioso. Por isso, os aztecas não acabam de um momento para o outro e hoje podemos dizer que ainda há pessoas, cerca de 1,5 milhão de pessoas que ainda falam náhuatl, por isso ainda tem... ainda tem uma certa força. Claro que as pessoas que vivem hoje, que falam náhuatl, primeiro, não é o mesmo náhuatl que se falava no século XVI. Segundo, é um náhuatl muito dialectizado. Não houve a unidade do Império Azteca, portanto o náhuatl começou a separar-se em várias... Não posso chamar línguas porque têm todas a mesma base, mas é quase como o português de Portugal e o português do Brasil, que foram-se separando. Mas estão a sobreviver muito em contexto rural, porque depois, a partir do século XIX, com a independência do México, o náhuatl passa a ser uma língua desvalorizada. Quem fala náhuatl não é bem visto pela sociedade, tem que aprender o espanhol. Então, a partir daí, também começa a diminuir o nível de falantes de náhuatl. Portanto, há uma descendência de aztecas, podemos dizer, até hoje, porque todos somos descendentes de todos, não é? Agora, do ponto de vista cultural, há determinados setores da cultura que se mantiveram muito tempo, outros que não. O primeiro a ser realmente aniquilado muito rápido foi a religião. Naturalmente. Os sacrifícios humanos aniquilados rapidamente. Economia, não tanto. Os espanhóis, por exemplo, adoptaram o sistema, as vias mercantis aztecas para continuar a expandir-se no território. Os espanhóis adotaram o náhuatl para conquistar outras regiões. Okay. Os espanhóis não conquistaram aquilo sozinhos, primeiro. Não é só outro mito da conquista. Um punhado de espanhóis chegou e conquistou tudo. Não, eles aliaram-se com os inimigos dos aztecas, os inimigos dos mexicas, que também eram aztecas, que eram os tlaxcaltecas, em particular. Havia muitos povos, mas os tlaxcaltecas os principais. E estes novos índios vão acompanhar os espanhóis nas várias conquistas até o Império Inca, até no sul. Viajam de barco e vão conquistar os incas no Peru. Aquela velha frase do inimigo meu inimigo é meu amigo. Exatamente. Portanto, essa cultura económica continua muitíssimo tempo. Século XVII, século XVIII. Perfeitamente. De tal maneira que os espanhóis chegam ao México, são poucos, têm que se adaptar à moeda indígena. Qual é a moeda indígena? É o cacau. As sementes de cacau servem para trocar produtos. Então têm que adaptar-se às sementes de cacau. E vão continuar a usar as sementes de cacau para comprar produtos até o século XVIII. Isto, economia, socialmente, as famílias misturam-se, há cada vez mais mestiços. E as famílias que dizem-se descendentes dos reis aztecas, como Moctezuma, estas continuam sempre e vão ter sempre mais privilégios, etc. Aliás, posso divulgar que os atuais reis ingleses são descendentes do Moctezuma.
Ok. Só para termos uma ideia que as famílias nunca se perdem desde que se tenha a genealogia direta deles, porque todas as famílias começam a trocar-se, casamento, e, portanto, vai ramificando. Dizer que os aztecas desapareceram é quase errado. um paradoxo. Embora, é isso, do ponto de vista cultural, daquilo que nós pensamos, quando pensamos em aztecas com sacrifícios humanos, sim, tenham desaparecido no século XVI. Não logo, mas ao longo do século XVI. Começámos esta... Estou a tentar simplificar muito. Naturalmente, porque senão seria uma conversa infinita. Começámos precisamente esta conversa a perguntar-te como é que tinhas chegado até aqui. E pergunto agora, é uma civilização que pretendes continuar a estudar a fundo? Tens intenção de passar para outras que estejam mais próximas geograficamente? O que é que pretendes? Uma coisa que não referi quando eu cheguei a esta civilização é que aquilo que mais me interessa é o ponto de vista antropológico, histórico, de como é que nós entendemos, nós, seres humanos, o outro. Por isso, uma das minhas fontes de inspiração também para chegar aos aztecas foi um livro que não tem nada a ver com os aztecas, que é o Orientalism, do Eduardo Said, peço desculpa, que é sobre a maneira como nós orientalizamos o Oriente. Ou seja, uma das perguntas que sempre me coloquei é porquê que nós temos esta divisão entre Ocidente e Oriente, quando a Terra é um globo e, portanto, dá sempre a volta e o Ocidente é o Ocidente do Oriente e vice-versa. Bem, vice-versa não, porque damos a volta, não é? Mas estas divisões são divisões culturais que nós vamos criando. Então, eu tentei encontrar, historicamente, qual era o encontro mais fascinante para isto. E encontrei-me com os aztecas. Porquê? Porque é uma civilização totalmente alienígena para os europeus que chegaram lá no século XVI. Este episódio histórico não aconteceu em mais nenhum momento real da história. Um choque de dois mundos completamente diferentes, completamente desenvolvidos ambos e com maneiras de ver o mundo completamente diferentes. Por isso, creio que é uma linha que gostava de seguir sempre que possível, mesmo que seja por lazer, e que dá sempre para fazer imensas pontes com uma série de outras civilizações, e ao percebermos melhor os aztecas, estamos a perceber melhor nós mesmos, que acho que é isso que, no fundo, a história... É uma das principais funções da história. Muito obrigado. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado e, no futuro, iremos nos ver aqui novamente.